As empresas normalmente desenvolvem um plano de gerenciamento de crise para o negócio. Isso eu acho que quem trabalha em empresa sabe que tem. Ou seja, quanto a crise afeta diretamente o negócio em si. E aí, imediatamente, um plano emergencial é criado para evitar um problema maior. Isso funciona muito bem, isso aí tá perfeito. Por quê? Você, através de respostas rápidas, respostas centralizadas, a empresa consegue mudar de uma forma bastante eficiente o modelo de operações do dia a dia, né, que é o comum, para um modo de gerenciamento de crise. E isso vale para situações como queda no valor das ações da empresa, queda no volume de produção, até abandono emergencial do prédio. Você tem um plano, ou um recall de algum produto, você sempre tem um plano de emergência numa situação de crise dessa. Agora, e quando existe uma crise na negociação? Olha, quando mal gerenciada, uma crise na negociação ela pode comprometer totalmente o seu resultado. E pode levar a empresa a uma das situações que eu falei antes, né? Perder valor, até a falência, né? E então é importante a gente tratar. E no episódio de hoje, eu vou falar justamente sobre algumas técnicas práticas de como você vai evitar consequências ruins de uma crise mal administrada. E mais que isso, apesar da crise, obter um resultado positivo. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te mostro como gerar muito mais resultado e conseguir o que você quer através da negociação. E para começar, já vou te pedir para, se você está aí no YouTube, já se inscreva no canal, por favor. Para você que está no Facebook ou no Instagram, já deixa aí o seu like, envia para alguém que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. Então já pode compartilhar com ele agora. E o chat está aberto, vocês podem colocar as dúvidas aí em qualquer momento e eu vou respondendo. Às vezes não respondo na hora, mas no final da live eu vou responder todas as dúvidas, não vou deixar nenhuma fora. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o gerenciamento de crise na negociação. Quando a gente fala, por exemplo, de uma negociação de reféns, isso é muito óbvio, né? Nós estamos negociando uma crise porque envolve a vida de uma pessoa. Então, isso é uma crise. Agora, quando a gente vai para o mundo dos negócios, isso não é tão óbvio. Então, a gente precisa de alguns critérios para definir se a gente tem ou não uma crise na negociação. O primeiro critério que a gente usa é o risco. Então, o que acontece se a negociação falhar? Então, se as consequências forem muito graves, como uma perda significativa de faturamento, fechamento de uma divisão de negócios, ou até uma potencial falência da empresa, aí não resta dúvida, você está negociando de fato uma crise. Um outro critério que pode definir se uma negociação é uma crise são as emoções fora de controle. Isso é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência. Por quê? Quando a situação fica tensa, as emoções negativas tendem a surgir. E nesse caso, é comum que as pessoas comecem a atacar umas às outras. O problema é que quando eles fazem isso, a situação fica mais grave. E aí vai chegar no momento em que os dois lados perdem o controle. E quando isso acontece, o objeto da negociação, o objetivo que você tinha, acaba ficando em segundo plano e passa a ser mais importante atacar e prejudicar o outro. Então você se afasta do seu objetivo e aí, ao invés de conseguir o resultado que você precisa, você não tem mais controle sobre o resultado da negociação. Você perde. Então, nesse caso, a negociação se torna também uma crise. E o último critério que a gente define se uma negociação é crise ou não é a complexidade da negociação. Ou seja, quando você tem muitas partes interessadas. E isso traz características diferentes, traz um nível de dificuldade muito maior para a negociação. Por quê? Identificar e atender os interesses de várias partes é sempre muito mais complicado. Então, um exemplo bem simples, bem básico, é na sua casa mesmo, na sua vida pessoal. Então, por exemplo, você está decidindo onde ir jantar. Se você quer ir para uma churrascaria, a sua esposa quer ir para um restaurante japonês e a sua filha quer ir para um restaurante vegetariano, você está negociando uma crise, acredite ou não. Por quê? É difícil harmonizar todos os interesses.
Então, se a negociação tem um desses critérios, que é o risco, as emoções fora de controle ou muitas partes interessadas, então você está negociando uma crise. Tá? Então, ela tem que ser tratada com mais cuidado. E pode ser que você tenha até mais de um critério dentro da mesma negociação. Tá? Então, nesses 3 casos, você está gerenciando uma crise. Bom, aí quer dizer que toda negociação complexa é uma negociação de crise? Na verdade, não. Complexidade não é necessariamente uma crise. Você pode ter negociações extremamente complexas, onde as consequências não sejam tão críticas, onde os dois lados estão trabalhando para chegar a um acordo e não tem muitas partes interessadas, né? Não tem muitas partes ali trabalhando. Então, é uma complexidade que tem que ser devidamente tratada, mas não é uma crise de fato. Bom, e se o meu interlocutor me ameaçar ou bater na mesa? Isso é uma crise? Também não. Então, como eu sempre digo, né, uma negociação é sempre uma montanha russa emocional. Então, vai ter momentos que seu interlocutor perde o controle, parte para as ameaças. Agora, se você mantiver o controle emocional, isso não se torna uma crise, você contém. Vai virar crise, sim, a partir do momento que os dois perdem completamente o controle. E aí os dois partem para o ataque, e aí esquecem completamente o motivo que começou a negociação, porque eles passam a um atacar o outro, e essa é a razão pela qual eles estão lá. Então, e nesse caso, o relacionamento fica completamente desgastado, né? Então já não tem mais boa vontade, já não tem mais nem clima para uma negociação saudável. Né? E isso não é uma situação pontual que aconteceu em uma reunião. Isso se arrasta, isso compromete a negociação como um todo. Aí sim é uma crise. Então leve em conta que em muitos casos a ameaça é só uma tática que o seu interlocutor está usando para conseguir o que ele quer. Então, não é que ele está desestabilizado emocionalmente, ele usa a ameaça como uma estratégia. Tá bom, é uma estratégia ruim, eu concordo, mas talvez seja a forma como ele entende que ele pode conseguir o que ele quer, e não é raro isso acontecer, na verdade é bastante comum. Bom, eu posso considerar, por exemplo, muitas partes interessadas quando eu estou negociando com um cliente, com um contato lá, e o chefe dele? Então, os dois são? Não, também não é isso. Então, vamos imaginar que você tenha lá o seu ponto de contato no cliente, seja um comprador, qualquer pessoa lá dentro do cliente, e ele tem um chefe, que pode ou não estar envolvido na negociação, ou ele pode vir a se envolver no futuro. Então, nesse caso, os dois representam a mesma empresa, consequentemente, os mesmos interesses. E eu sei que às vezes parece que não, né? Mas isso é muito mais uma questão de comunicação entre eles do que propriamente interesses diferentes de fato, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que, ao invés de defender o interesse da empresa, elas estão defendendo alguma outra coisa. Então, isso é um desvio de comunicação. E pode ser que você tenha negociações de múltiplas partes dentro da empresa, não só fora. Então, por exemplo, isso é uma crise, é uma negociação complexa. Quando você tem vários departamentos dividindo um orçamento único, isso pode ser considerado uma negociação de crise, porque você tem várias partes. Outro exemplo é quando você tem aquelas ações coletivas na justiça. Você já deve ter ouvido falar. Por quê? São muitas pessoas com interesses completamente diferentes numa mesma ação contra uma outra parte, uma empresa, ou o que quer que seja. Então, a complexidade para você chegar a um acordo que atenda a todo mundo é enorme. Isso é uma crise. E em alguns momentos, o Brexit, se vocês forem lembrar, até alguns meses fiz uma live sobre o Brexit, mas o Brexit teve negociações de partes múltiplas. Por exemplo, quando a Irlanda não aderiu à saída do bloco, ela teve que fazer acordos unilaterais com o Reino Unido e com a União Europeia. Então, nesse caso, tinha partes múltiplas. Mas, na maior parte do tempo, o Brexit foi uma negociação de só duas partes, né? Que era o Reino Unido e a União Europeia. Então, a gente pode considerar o Brexit como uma negociação de crise, não porque ele tinha múltiplas partes envolvidas, mas porque o risco era muito grande. E aí envolve sempre uma crise. O grande problema quando a gente fala de negociação de partes múltiplas é que existem muitos efeitos ali imprevisíveis. Porque por mais que você tenha uma estratégia, as partes acabam mudando de ideia durante a negociação.
E isso traz muita complexidade para você conseguir chegar num acordo. Agora, saber gerenciar as crises é uma habilidade fantástica para qualquer profissional. Isso é extremamente importante. Por quê? Primeiro, porque você consegue obter os melhores resultados em qualquer circunstância, concorda? Se você sabe administrar a crise e consegue obter resultados em uma negociação, mesmo nessas circunstâncias, você se destaca. Isso te dá um poder incrível dentro da empresa. Você se diferencia porque você consegue resolver os conflitos e as questões que são muito complexas. E quando você tem essa habilidade, você se torna um profissional indispensável. Imagina se toda vez que surge uma crise, você tem que apelar para outra pessoa para resolver. Então, surge uma crise numa negociação que você deveria resolver, mas você acaba tendo que chamar outra pessoa. Isso é muito ruim para você. Então, conhecer bem as técnicas que você vai usar em situações como essa são cruciais para você como profissional. Outra vantagem importante de saber gerenciar essas crises é o controle que você adquire sobre as consequências. Olha, imagina uma negociação de reféns. Bom, é crise pura, porque você está negociando ali em cima de uma vida. Se os negociadores do FBI não tiverem habilidade para gerenciar esse tipo de situação, a consequência é a vida das pessoas. Isso é muito grave. E é claro que dentro do mundo dos negócios, talvez a gente não tenha crises tão graves que envolvam a vida de uma pessoa. Mesmo assim, você pode ter consequências muito sérias quando você não gerencia bem essas negociações de risco. Eu já vi empresas quebrarem em função de riscos mal gerenciados dentro da negociação. Então, tem até um caso interessante que eu vou contar para vocês. Eu conheci bem de perto duas empresas grandes, tá? Duas multinacionais grandes que tinham um relacionamento comercial de muito tempo com cliente e fornecedor, tá? O problema é que há muitos anos as negociações entre eles favoreciam só o cliente. Então eram negociações ganha-perde. Sempre o cliente saía favorecido. E esse tipo de relacionamento é muito prejudicial a médio e longo prazo. Não adianta, se a gente não tem uma relação, uma negociação ganha-ganha, a curto prazo pode ser até que o cliente se sentisse, olha, eu ganhei, eu saí bem. Mas não adianta, a médio e longo prazo, o preço vem. Por quê? Ninguém consegue sustentar um negócio saudável dessa forma. Em toda negociação, ele sai no prejuízo. Não adianta. O problema é que nenhuma das duas partes consegue. Então, mesmo que a parte ganhadora, entre aspas, vamos chamar assim, considera que está fazendo um bom negócio naquele momento, você tem que pensar que as relações comerciais não são interações de uma única oportunidade. Então é diferente de você aproveitar aquela oportunidade. Não é que você está comprando um imóvel e aí você aproveita a oportunidade para fazer um bom negócio. Isso sim é uma interação única. Agora, no caso de relacionamento entre empresas, não existe. Você tem um relacionamento que não é uma interação única, são várias interações ao longo de anos. Aí, se você pratica o ganha-perde, você pode imaginar que você está ganhando naquele momento, mas a conta vem, cedo ou tarde. Eu vou mostrar para vocês. E pela minha experiência, eu posso garantir que o valor da conta é sempre muito maior do que o que você ganhou naquele momento. Tá? Então, assim, interações comerciais têm que ser ganha-ganha para ser saudáveis. Aliás, qualquer interação pessoal também. Tá? Naquele caso que eu estava contando, o que acontece? O fornecedor ali chegou num ponto crítico em termos de rentabilidade da empresa. Ele percebeu que se continuasse assim, ele não ia sobreviver. Por quê? Anos de negociação, sempre cedendo ao que o cliente queria. Só um segundo. Aqui, acho que voltou, né? Deu uma pausa aqui devido à conexão. Então, foram anos de negociação, sempre cedendo aquilo que o cliente queria. E aí o que acontece? Isso levou a empresa a uma situação financeira extremamente crítica. E esse foi o estupim para a crise. Então, o primeiro critério aí para definir se era uma crise ou não foi o risco. Por quê? Ou o fornecedor em questão ele ia conseguir um bom acordo, ou a consequência ia ser a falência. E acontece aí que eu conhecia muito bem os negociadores dos dois lados, né? E eu posso dizer para vocês que o que faltou
foi habilidade para gerenciar a crise. E não só de um lado, dos dois lados. Porque quando acontece a crise não é de um lado só. A crise é na negociação, envolve os dois lados. Então, o que aconteceu? Essa situação crítica deixou os negociadores, por parte do fornecedor, em desequilíbrio emocional. Por quê? Poxa, se eles não conseguissem alguma coisa, eles poderiam comprometer a sobrevivência da empresa. Ao mesmo tempo, eles já vinham acumulando anos e anos de perdas na negociação. E isso começa a acumular. Então, o que aconteceu? É um negócio que a gente entende, né? Eles, quando foram para o cliente, já foram na técnica que a gente chama de pé no peito. Eles já partiram para ameaça, eles criaram ali um clima muito desfavorável. E isso é um erro, por quê? Eles precisavam do cliente, eles precisavam de um acordo melhor na negociação. E aí, quando você parte para ameaça, você cria um clima onde você não vai ter isso. E aí, lembra do segundo critério para a crise? É justamente a parte do desequilíbrio emocional das duas partes. Então, o que aconteceu? A situação ficou tensa entre eles. E aí, os ânimos começaram a ficar exacerbados o tempo todo, né? Porque o cliente, quando recebe uma ameaça logo de cara assim, ele já se coloca numa posição defensiva. E para se colocar numa posição defensiva, ele ameaça em retorno. Isso vira uma espiral de ameaças. Isso é terrível porque acontece. Você se afasta do seu objetivo na negociação, porque você passa a gerenciar ameaças ao invés de estar buscando um acordo, e o relacionamento afundou. E aí o que acontece? Nenhuma das duas partes conseguia mais tratar o outro nem com respeito, né? Então foi um processo muito ruim, foi um processo muito difícil. E aí o que aconteceu no final? As negociações foram interrompidas. Eles não conseguiram chegar a um acordo, elas foram interrompidas. Se julgou que chegou num impasse e se parou ali. Mas não era um impasse. O que estava atrapalhando é que eles não souberam gerenciar aquela crise. E aí o relacionamento impediu que eles continuassem. Falassem, não dá para trabalhar com esse cara, a gente não vai mais trabalhar. Dos dois lados. E aí não tinha como continuar daquela forma. E aí o que aconteceu? Aí entram as consequências de uma crise mal gerenciada. Por quê? Sem conseguir o acordo, o fornecedor viu a situação financeira dele piorar e ele abriu falência. Não teve jeito, ele quebrou. E aí o que aconteceu? Para a gente ver como as consequências são sempre dos dois lados, né? Dessa política de ganhar-perde. O cliente, como o fornecedor faliu, parou imediatamente de produzir. E o cliente ficou sem o produto de um dia para a noite. Só que não era um produto que você vai buscar de prateleira, você acha um outro fornecedor amanhã. Era um produto específico, era um produto de engenharia, tinha levado anos para ser desenvolvido. Então não tinha outra alternativa. Ele ficou sem peças e sem nenhuma outra alternativa. Para vocês terem uma ideia, eles ficaram 3 meses com a produção parada, até que eles conseguissem viabilizar uma alternativa. E a alternativa que eles viabilizaram era péssima. Não tinha outra forma de retomar a produção, mas era ruim. Por quê? Custou uma verdadeira fortuna. Eu posso dizer para você que custou dezenas de milhões de reais. Muito caro. E aí o que acontece? O que ele gastou nessa alternativa foi muito, mas muito mais do que o fornecedor tinha pedido inicialmente na negociação. Olha só o que é uma crise mal gerenciada, né? Uma empresa faliu, né? Olha só o tamanho, quanta gente não perdeu emprego por causa disso, e o prejuízo da outra foi gigante. Eu posso garantir que eles gastaram tudo isso e tudo que eles ganharam ao longo daqueles anos todos que eles praticaram a negociação ganha-perde, eles perderam naquele momento. Por isso que eu digo que a conta vem. Eles perderam em alguns meses o que eles ganharam em anos. Então, na verdade, aquele ganho nunca foi real, porque a conta vem. Se você não pratica o ganha-ganha, cedo ou tarde ela vem. E vai ser grande, vai ser muito maior do que o que você esperava. Por isso, se você deixar o seu lado emocional predominar durante o gerenciamento de uma crise, a chance é grande de você fracassar em atingir o resultado que você precisa.
E eu sei que não é fácil, né? Porque você imagina essa situação que eu contei para vocês. Poxa, depois de anos negociando e sofrendo com a pressão de um lado que era mais poderoso, que obrigava você a engolir determinados acordos, acordos ruins, que você acabava engolindo porque não tinha outra opção. E aí, de repente, você se vê numa situação em que isso te levou a uma condição financeira que você está prestes a ir para falência. E aí você tem que chegar lá e controlar o seu emocional. É muito difícil. Eu sei o quanto isso é complicado. E esse tipo de crise, ela desperta emoções negativas na gente. Não tem jeito. Agora, as emoções vêm, não tem como evitar. A questão é que se você se deixar dominar pelas emoções, você perde o foco. E quando você perde o foco, o resultado não vem. Não adianta. Por quê? Você vai se preocupar muito mais em descontar a sua emoção do que no resultado que você precisa. E aí as consequências são graves. E eu não estou falando só no campo de trabalho, não, hein, gente. No campo pessoal é a mesma coisa. Se você tentar administrar uma crise usando emoção, no pessoal vira aqueles divórcios litigiosos, onde um lado quer prejudicar mais o outro do que conseguir o que ele precisa. Né? E aí as pessoas que estão ao redor, nesse caso como os filhos, por exemplo, sofrem junto e sofrem muito. E quando você fala de empresas, é a mesma coisa. Quem está próximo acaba sofrendo, porque, por exemplo, nesse caso que eu contei para vocês, a grande empresa, o cliente, ficou 3 meses sem produzir. E todos os outros fornecedores, eram centenas de fornecedores. Se a empresa está sem produzir, eles param também. Imagina o prejuízo financeiro que isso causa. Então, olha só como uma crise mal gerenciada, ela pode desdobrar em efeitos para muita gente. Não é só para os dois. Para os dois foi terrível, mas respingou em muito mais gente, né? Então, são crises mal gerenciadas. E numa crise mal gerenciada, não se iludam, os dois lados saem prejudicados. Então, não tem jeito. Né? E olha, eu vou falar, viu? Se não fosse uma empresa muito grande, uma multinacional gigante, o cliente, as duas empresas teriam quebrado. Tudo por conta de uma crise mal gerenciada. Então, não adianta deixar a emoção dominar, te afasta do seu objetivo. E você tem que ter consciência disso, porque essa consciência é que vai fazer com que você, ali naquele momento, onde a emoção vai chegar, você vai ficar com raiva, você vai querer descontar, é a consciência que vai te falar, poxa, mas se eu for por esse caminho, eu saio pior, não adianta, né? Então, é isso que vai te fazer não deixar a emoção dominar. E as técnicas, a gente tem uma série de técnicas que ajudam nisso. E para uma crise não é diferente, a gente tem técnicas de gerenciamento de crise na negociação. E as técnicas tendem a funcionar. Por quê? Primeiro, porque são técnicas já testadas, já validadas em uma infinidade de situações. Ou seja, elas vão funcionar no seu caso também. O seu caso não é diferente do que acontece em qualquer outro lugar do mundo. E essas técnicas, elas foram validadas em muitas negociações. Então, ela vai. Então, a efetividade de você usar técnica na sua negociação é garantida. Né? Chega de negociar por impulso, né? Muita gente quer chegar assim, não, lá eu vejo o que eu faço. Isso é que tende a não funcionar. Então você precisa aproveitar o conhecimento que os negociadores desenvolveram por décadas e utilizar isso para você. Não tem só no seu caso não vai funcionar, isso não existe. E para isso conhecimento é fundamental. Além disso, quando você usa a técnica, o seu lado racional predomina sobre o emocional. E é isso que a gente estava conversando agora mesmo. Não tem jeito, a emoção vai vir. Isso é natural. Você não tem como controlar. A raiva vem. Você não vai ter como controlar isso. A diferença é que você vai saber o que fazer quando a emoção chegar. Então, essa é a grande vantagem da técnica. Então, você pode até não conseguir controlar o que você sente. Isso realmente é difícil. Mas você controla como você reage. Isso é outra história. Então, você pode sim controlar a sua reação. E as técnicas ajudam nisso. Você vai estar preparado. Você sabe que se surgir uma situação assim ou assado, você precisa reagir de tal forma. Como você já
se preparou e você já está orientado nesse sentido, quando a situação acontece, você já sabe o que você vai fazer. E isso te traz controle emocional. Se ainda tudo isso de benefício das técnicas não fosse suficiente, as técnicas te mantêm focado no resultado que você precisa. Então, se o emocional descontrolado te afasta do resultado que você quer, as técnicas te levam em direção a ele. E por mais que hajam desvios no caminho, eu garanto que vão existir, é assim, qualquer interação é assim, as técnicas elas sempre vão te trazer de volta para o destino que você estabeleceu. Agora, não é fácil, exige estudo, exige dedicação, exige executar as técnicas, testar, não tem milagre, né? Não tem jeito. E hoje é justamente isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero dividir 5 técnicas, que são técnicas fantásticas, já mais que validadas, de gerenciamento de conflitos, que funcionam muito bem. Para você ter uma ideia, é bom a gente falar da origem das técnicas para vocês perceberem como que elas foram testadas, como que elas foram validadas. Essas são técnicas que o FBI usa em negociações de reféns. E que a crise maior que essa, então ela vai funcionar. Eu posso te garantir que se ela funciona numa negociação de reféns, ela vai funcionar bem nas suas crises, nas suas negociações. A primeira técnica é a preparação. Bom, preparação numa negociação é mais que fundamental, é mandatória. Porque falhar em preparar é preparar para falhar. Não tem jeito. Então, toda empresa ela tem planos de contingência para momentos de crise. Então, por exemplo, até abandono de local em caso de emergências. Eu que trabalhei há algumas décadas em empresa, a gente tinha, eventualmente, simulações para validar o plano de abandono de local. Você tem emergência, você sabe o que fazer. Você treina aquilo para, se de fato acontecer uma emergência, você já sabe o que fazer. Então, existe uma preparação. E se as empresas se preparam para esse tipo de crise, isso mostra como você tem que estar preparado para uma negociação de crise. Então, durante a preparação, você tem que identificar quais são os possíveis obstáculos que você vai enfrentar para sair da crise. E você se prepara para todos eles. Você tem que identificar as possíveis alternativas. O que o seu interlocutor estaria disposto a ceder? O que você está disposto a ceder? Quais são as condições necessárias para você chegar num acordo? Até que ponto você está disposto a chegar? Quais são as consequências de você não chegar num acordo? Quando você tem tudo isso mapeado, e você tem que ter isso antes da negociação começar, essa é a sua estratégia, o que define a sua estratégia. Isso vai te dar um poder de argumentação, uma flexibilidade incrível. Então, isso é fantástico, porque você vai estar sempre focado naquele ponto onde você quer chegar. No caso que eu contei para você, se a empresa tivesse preparado, soubesse exatamente onde ela precisava chegar, ela não ia perder o controle emocional, porque ela saberia que fazer isso ia levar ela à consequência. Ela queria evitar uma consequência e perder o controle emocional levou eles diretamente à consequência que eles queriam evitar. E quando você faz isso dentro de uma negociação de crise, tem uma dica muito legal que você faz dentro da preparação, que é a técnica do advogado do diabo. Eu sempre usei essas técnicas nas minhas negociações, na preparação, e isso ajuda demais. Como é que você faz essa técnica? Como é que você executa? Você define uma pessoa, tá? Pode ser uma pessoa da sua equipe, pode ser uma pessoa que nem está envolvida, mas você coloca ela dentro ali da reunião de preparação da negociação. E mesmo que você esteja preparando a reunião sozinho, você chama um colega lá para fazer o papel de advogado do diabo. E o que ele faz é isso. Você vai expor os teus argumentos e ele vai sempre buscar como que aqueles argumentos não vão funcionar. Então, o lado dele é sempre o negativo do seu argumento. Então, tudo que você preparar, ele vai te mostrar o ponto onde aquele argumento tem uma fraqueza. E aí que você se prepara. Por quê? Se você não percebeu, e isso acontece normalmente, porque a gente prepara alguma coisa pensando com a nossa cabeça. E a gente fala, não, isso aqui não tem falha.
Só que olhado por um outro ponto de vista, pode ser que a falha seja identificada e você se prepara para isso. Então, essa técnica do advogado diabo é muito interessante, eu recomendo muito que vocês usem. Tem uma outra técnica interessante no gerenciamento de crise, que é você definir as premissas no início da negociação. Então, por exemplo, você pode definir critérios reconhecidos pelas duas partes. Por exemplo, vamos imaginar que você precisa negociar uma distribuição de orçamento entre vários departamentos da empresa. Então, tem lá um determinado orçamento e esse orçamento vai precisar ser dividido entre vários departamentos. Isso é uma crise, porque isso vira uma loucura. Então, você pode estabelecer já logo no início da negociação, e isso tem que ser com as outras partes também, que o orçamento tem que ser usado com prioridade para, sei lá, reter talentos na empresa. Bom, você definiu uns critérios objetivos já logo no início, né? Você pode também definir consequências como premissas. Então, por exemplo, você pode mostrar com argumentos aí inquestionáveis que não chegar a um acordo vai levar a sua empresa à falência. Então, você já definiu algumas premissas, tem que chegar num acordo. Porque quando você define premissas aceitas pela outra parte, você cria compromissos comuns, compartilhados. Vamos imaginar que, se ao invés do fornecedor que eu contei na história para vocês, se ele tivesse chegado na reunião e ao invés de partir para ameaça, para o ataque, ele mostrasse a situação, mostrasse que se eles não chegassem a um acordo, o que ia acontecer como consequência é a falência da empresa. E com a falência da empresa, a outra sofreria também porque ficaria sem peças. Você tem que mostrar tudo isso, você tem que mostrar quais são as consequências para os dois lados, né? Senão o cara vai falar assim, isso é problema seu. Aí você tem que mostrar, problema meu, não. A consequência é para nós dois. Então, quando você mostra essas consequências, você cria compromissos comuns. Por quê? Todo mundo quer evitar aquelas consequências. E se para evitar aquela consequência a gente tem que chegar num acordo, é melhor a gente trabalhar junto. Então, esse tipo de técnica, ele leva ao trabalho colaborativo. Então, isso é muito importante. E quando você faz isso, você constrói uma base de confiança. Isso dentro da negociação é muito importante. E é legal quando você faz premissas, porque as premissas, elas permitem que você diga não em determinados momentos. Por quê? Você diz que não pode aceitar aquela proposta porque ela viola as premissas definidas no início da negociação. Então, por exemplo, se você definiu como premissa, mostrou para o outro lado que se você não chegar num acordo a tua empresa vai quebrar, se vier uma proposta que não atende, você fala assim, isso não me resolve, você não aceita. Não tem como aceitar, porque isso me leva à consequência que a gente quer evitar. Então, a qualquer momento você consegue falar não. Então, como as premissas foram alinhadas desde o início, você gerou compromisso, não tem argumentação, tá? Isso é uma forma de controlar o lado emocional que vai surgir em muitos momentos ali da negociação. Isso também te ajuda, né? E falando em emoção, vamos para a próxima técnica, que é justamente controlar suas emoções antecipadamente. Vocês vão perguntar, poxa, como que eu vou controlar as minhas emoções antes delas acontecerem? E essa é a chave. Você tem que se preparar para escutar o outro lado, né? Você tem que entender quais são as motivações dele, o que leva ele a tomar aquela posição, quais são os interesses dele, o que é importante para ele. Então, as técnicas de escuta ativa, elas fazem com que você não se envolva emocionalmente com o que seu interlocutor está falando. Ao contrário, elas fazem com que você identifique aspectos importantes. Você não precisa concordar com ele, mas você vai identificar o que é importante para ele. E isso faz com que você gere alternativas de saída da crise, que vão levar você a atingir o resultado que você precisa. E quando você está preparado para isso antecipadamente, você já imaginou o que vai acontecer, dificilmente você vai se envolver naquela espiral de emoção negativa, que a única coisa que acontece é que vão fazer a conexão se quebrar, vão te afastar do objetivo. Então, dentro da tua preparação é importante, você vai falar assim, bom, ele vai reagir dessa forma. Quando ele reagir dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar dessa maneira. E isso é importante,
Porque você já vai mais ou menos emocionalmente preparado para não se desequilibrar. Você já sabe o que você vai fazer. Quando acontece o que você previu, você já tem uma linha de ação já previamente definida. Outra técnica importante é que você não pode atropelar o processo. Por quê? A gente tende a achar que as crises aí no mundo do negócio têm que ser resolvidas para ontem. E aí o que acontece? Em função disso, uma parte tende a pressionar a outra excessivamente, porque precisa fechar, precisa fechar. Agora, o que acontece? No momento em que uma das partes se sente pressionada demais, ela tende a adotar uma postura defensiva. E quando ela faz isso, ela se agarra à posição que ela tem naquele momento. E aí você não consegue tirar ela dessa posição. E a negociação vira uma guerra. Aí você chega no impasse. Então, tem uma questão importante que as emoções tendem a se acalmar com o tempo. Então você tem que usar o tempo a seu favor. Você tem que controlar o tempo e não deixar ele te controlar. E é claro que isso não significa que a negociação pode se arrastar por um tempo indeterminado. Isso não pode acontecer, porque pode ser que isso cause um problema maior. Então você tem que controlar o tempo com a sensibilidade de não colocar pressão demais e aí fazer com que a emoção exploda, mas ao mesmo tempo mantendo um certo ritmo, definindo o que você precisa em cada etapa da negociação. Você vai para uma reunião, o que eu espero dessa reunião? Eu espero fazer isso. Então você vai mantendo o ritmo. Então, faça pausas. Então acelera, mas sem exagerar na pressão. Isso é importante. Então, assim, uma coisa para você perceber se você está exagerando. Se você sentir vontade de fazer uma ameaça, você já sabe que está exagerando, que você está atropelando o processo. Por quê? Quando você quer fazer uma ameaça, é que você quer agilizar o processo. E aí é o momento que você tem que parar. Você tem que parar, repensar a sua estratégia, porque ameaças são um fator de pressão extrema e isso não te ajuda. Então é um bom termômetro para você perceber se você está atropelando o processo ou não. E a última técnica que eu queria deixar com você hoje é fortalecer o relacionamento. Relacionamento traz uma série de benefícios para a negociação. Entre esses benefícios, o relacionamento traz conexão. E conexão é muito importante numa situação de crise. Por quê? Ela faz com que as partes trabalhem juntas para sair da crise. Quando você tem conexão, você entende o outro lado, você entende a necessidade do outro lado. Quando é uma crise, as consequências são graves. A partir do momento que você entende que as consequências são graves para o outro lado, você vai tentar ajudar para que isso não aconteça. Então, você passa a entender que o problema da outra pessoa é seu problema também. E se você não ajudar a resolver o problema dela, isso não vai te ajudar a resolver o seu problema. Então é aí que a conexão ajuda demais. Bom, com isso eu fecho as 5 técnicas que eu queria deixar para você hoje para resolver crises na negociação. Então preparação, definir as premissas, controlar a sua emoção antecipadamente, não atropelar o processo e fortalecer o relacionamento. E com isso eu queria deixar o chat aí aberto para dúvidas. Eu vou dar uma olhada se surgiu alguma dúvida. Já temos aqui, boa noite, tal. Deixa eu olhar aqui também. Tem uma dúvida aqui do Ricardo. Falar, e se o outro lado se recusar a trabalhar para resolver a crise? Eu entendo o que você está falando. Bom, o que você vai precisar é trazer as consequências para a mesa de negociação. Sem ameaça, tá? Mas mostrando claramente o que vai acontecer se vocês não chegarem num acordo. E aí, o que é interessante é você focar nas consequências, não só para você, mas para o seu interlocutor. Quais vão ser os problemas que ele vai enfrentar se vocês não chegarem num acordo? Porque não adianta mostrar as consequências para você, né? Ele não está nem aí para você. Você precisa mostrar o problema que vai causar para ele. E só assim você vai conseguir sensibilizar ele a trabalhar colaborativamente. Não tem jeito. Quando ele perceber que não chegar a um acordo é pior que buscar uma alternativa, aí ele vai trabalhar com você. Então,
Só toma cuidado, porque nesse momento é comum que você tenha vontade de ameaçar, mas isso vai acabar te levando no sentido contrário ao teu objetivo. A ameaça nunca te traz nada de bom. Muito bom. Interessante notar que o momento que antecede a negociação é crucial para controlar uma eventual crise, sem dúvida. É isso que é o estupim, né, que a gente fala, né? É o gatilho da crise. Se você não controlar esse momento, a crise realmente explode. E quando ela explode, dificilmente você vai conseguir controlar ela. Você já não vai perder o controle. Quando isso aconteceu, as consequências vêm. Então, é muito importante a gente gerenciar as crises de uma forma positiva. Isso é um diferencial importante para você, é um diferencial que te destaca, que te transforma num profissional insubstituível. Mas não tem jeito, você precisa de técnica para fazer isso, tá? E se você gostou, se você quer se aprofundar nesse assunto, comece a me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu posto conteúdo novo sobre negociação e resolução de conflitos. E não esquece de deixar aí seu like, de se inscrever no meu canal do YouTube, compartilhar essa live com algum amigo, porque quando várias partes compreendem e usam as práticas colaborativas de negociação, tudo fica muito mais fácil. E se você quer se aprofundar realmente mais nesse assunto, conhecer bem, se destacar, as inscrições para o meu programa de mentorias, o Negociador de Alta Performance, estão abertas. Então, você pode se inscrever. Lá a gente vai fazer, além das mentorias, tem um curso completo de técnicas de negociação. Eu ainda estou oferecendo para essa turma em especial o meu curso de vendas também. Então, vai estar junto como um bônus. Então, realmente, se você quer se aprofundar, esse é o momento certo para você. Se você precisa se destacar, se você precisa crescer na sua carreira, fazer negociações com mais habilidade, você precisa de técnica. É justamente o que eu ofereço. E com a mentoria, é muito mais do que jogar a técnica para você e deixar você se virar. Eu vou te mostrar a técnica, vou mostrar como usa na prática e vou acompanhar. Você vai executar e eu vou estar do seu lado. Se der certo, ótimo, a gente reforça. Se não der certo, a gente vai estudar o porquê não deu certo. E com as mentorias, a gente trabalha em toda a parte da tua negociação específica. Você vai trazer o teu caso real para a mesa e a gente vai discutir isso. Então, realmente, é um processo diferenciado. Então, se você tem interesse, dá uma olhada lá. Para quem está no Instagram, o link está na minha bio. Para quem está no YouTube, no Facebook, vocês vão encontrar o link aqui junto com esse vídeo. Qualquer coisa é só me contatar nas minhas redes sociais, me manda um direct, me manda um e-mail. Vocês encontram facilmente lá nas minhas redes sociais. Ok, pessoal, então com isso eu fecho aí mais um episódio das nossas lives do programa Projeto Negociador de Alta Performance. Lembrando que essas lives acontecem toda terça e quinta às 19 horas, tá? Eu gostaria de entrar, mas estou em dúvida por ser online. Então, eu consigo aí matar essa dúvida sua aí do programa. O que acontece? Eu entendo que muita gente ainda não está habituada com cursos online, com treinamentos, com mentorias online. Então, e eu não tenho dúvida, não tenho absolutamente nenhuma dúvida que você vai ter resultado fazendo o meu programa de mentorias. Né? Isso é 100%. E para isso, eu assumo todo o risco. Você não vai ter risco absolutamente nenhum. Então, para essa turma, eu estou oferecendo uma garantia condicional, que funciona assim. Se você não tiver nenhum resultado aplicando as técnicas que eu vou as mentorias, elas duram 180 dias, são 6 meses de acompanhamento. Então, é muita coisa, são 10 mentorias em 6 meses, o que significa que a gente vai estar junto a cada mais ou menos 18 dias. Então, é muito intenso. Se você não tiver nenhum resultado nesses 180 dias, eu vou sentar com você de novo e a gente vai fazer um plano individual para você, de mais 90 dias. Se nesses 90 dias adicionais você também não tiver nenhum resultado, o que vai acontecer? Eu vou te devolver todo o dinheiro que você investiu no curso e mais R$ 500. Isso mesmo, eu vou te devolver tudo o que você investiu, mais R$ 500 se você não tiver resultado. É claro que essa é uma garantia condicional, então você vai precisar ter participado de todas as mentorias, ter assistido todas as aulas, ter feito resumos, então uma série de critérios que é o que garante que você vai ter resultado. Eu não tenho nenhuma dúvida que você vai ter resultado,
Se eu tivesse dúvida, eu não ofereceria uma garantia desse tipo. Então, você vai ter todo o seu dinheiro de volta, mais R$ 500 do meu bolso, que eu vou te pagar pelo transtorno de ter te colocado num curso, ter te prometido o resultado e você não teve. E eu não ofereceria esse tipo de garantia se eu não tivesse certeza que você vai ter resultado. Então, você não tem absolutamente nada a perder, você só tem a ganhar. O risco é todo meu e eu assumo esse risco sem nenhuma dúvida. Então, podem ir lá, podem entrar no programa que eu garanto, e eu não só garanto falando, eu garanto provando, certo? Então, tá bom, pessoal, acho que se não tem mais nenhuma dúvida, bom, vocês ficam aí à vontade para me contatar a qualquer momento que eu respondo as dúvidas, nem que vocês coloquem no comentário aqui desse vídeo, eu vou responder depois. Então, boa noite e a gente se vê na quinta-feira, tá? Quinta-feira às 19 horas tem outra live. Opa, mais uma dúvida aqui. Pode esclarecer mais uma vez para quem é o curso? Bom, a gente fala de negociação e toda interação nossa são interações de negociação. O curso, ele é voltado para as pessoas, para os profissionais que trabalham em empresas, seja em vendas, seja em compras, onde a gente enxerga a negociação mais direta, mas não só para esses profissionais, porque as nossas interações internas na empresa também são negociações. Então, por exemplo, um líder, qualquer área, esse líder, para gerenciar os subordinados, conseguir aquilo que ele precisa, atingir os objetivos dele, ele precisa da negociação. O empresário, ele precisa da negociação também, porque ele vai negociar não só com as pessoas da empresa dele, mas ele vai falar com clientes, vai falar com fornecedores. Então, o curso está bastante voltado a essa parte de empresas. Quem trabalha em empresa precisa desse curso para garantir para se tornar um profissional insubstituível e para conseguir os melhores resultados para a sua empresa e, consequentemente, para você mesmo, porque os grandes resultados vão te levar a uma condição de carreira muito melhor. E aí você vai conquistar aquilo que você precisa, inclusive os salários, as promoções que você tanto deseja. Esse é o caminho para você chegar lá, para você realmente atingir os seus objetivos de carreira. Ok? Então acho que se não tem mais perguntas, a gente vai encerrando por aqui. Eu vejo vocês na quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Até lá!